Gente, uma dica que vale milhões. Vou usar o termo milhões. Sabe por que que vale milhões? Porque um erro desse pode comprometer um final de semana seu, pode comprometer uma noite de sono sua, pode comprometer o resultado da equipe de um mês inteiro. Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Expert Fibra Ótica. Aqui no nosso canal você fica por dentro de tudo que precisa saber, todas as sacadas para ir de zero a Expert Fibra Ótica nesse segmento. Seguinte pessoal, hoje o nosso conteúdo é um conteúdo muito relevante, muito importante. Então eu vou te pedir o seguinte, já curte aí o nosso vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro dos nossos novos conteúdos. À medida que eu for postando conteúdo aqui, você vai ser notificado e aí vai ficar por dentro de tudo que precisa saber para ser especialista nesse assunto. Beleza, gente? Então vamos lá? Pessoal, seguinte, código de cores das fibras. De repente você que está nos acompanhando agora, ou que está em busca de uma profissão, ou que de repente já está aí na dúvida, pensando se a fibra ótica é ou não é uma opção para você, eu já queria de antemão te dizer que sim, a fibra ótica está entre as maiores e melhores profissões do Brasil, segmento em altíssima expansão, crescimento em altíssima velocidade e necessitando de mão de obra. No meu primeiro vídeo, você pode procurar aqui no canal, vídeo de Seja Bem-vindos, eu falo lá que a necessidade desse mercado é tanta que as empresas estão contratando pessoas de outros segmentos que não têm nenhuma experiência com fibra ótica e estão preparando elas para esse mercado. Só que o que ocorre? Como as empresas precisam fazer dinheiro com aquela pessoa que ela contratou, ela precisa ter o retorno, ela precisa... É mais ou menos assim, toda vez que você começa a trabalhar em algum lugar ou você emprega alguém, a matemática funciona mais ou menos assim. Você vai pagar, por exemplo, um salário. Essa pessoa precisa produzir mais de um salário. E o que acontece na fibra ótica? A pessoa entra, não produz nada, está lá aprendendo e a empresa está pagando. Então as empresas têm pressa que essa pessoa venha para o campo. E aí com isso as pessoas vêm despreparadas para o campo. E é por isso que nós criamos esse canal, porque nós vimos a necessidade de contribuir com o mercado e o mercado está crescendo muito e muito rápido. Se você ainda não tem uma profissão, se você ainda está buscando uma profissão, você que é jovem, por exemplo, para seguir a fibra ótica é a minha sugestão. Eu já faço parte desse mercado desde 2000 e provavelmente eu vou me aposentar nesse segmento. Porque até eu me aposentar, esse segmento ainda vai estar em expansão, porque toda a tecnologia, principalmente no campo das telecomunicações ou da comunicação, toda a estrutura que ninguém vê, que funciona 24 horas por dia, chama-se fibra ótica. Se você precisa utilizar o celular, você precisa mandar uma mensagem no WhatsApp, você precisa mandar um e-mail para ele chegar instantaneamente lá, principalmente no campo corporativo, que é tudo para ontem. A fibra ótica é a estrutura que garante esse suporte à tecnologia. O home office, por exemplo, que foi aí algo que pegou a população de surpresa por conta da pandemia, teve suporte e crescimento e estrutura por causa da expansão da fibra ótica. Então, já deixo aqui a minha sugestão para você. A fibra ótica é uma das melhores profissões do mercado. Mas vamos lá, gente. Vamos para o que importa, para o que interessa, por que é o nosso propósito aqui hoje. Nós vamos falar sobre os códigos de cores das fibras óticas. Às vezes as pessoas nos abordam na rua quando a gente está trabalhando e aí elas veem aquele monte de fibra exposta, aberta. E alguns curiosos perguntam, gente, como é que vocês sabem o que é para fazer com esse tanto de fio, Eles nem falam fibra ótica, falam fios.
e a gente consegue fazer tudo certinho, porque existe um código de cores, existe uma sequência correta para se trabalhar com a fibra ótica. Só que, infelizmente, ainda existe muita gente no mercado que não está por dentro desse assunto. E quando eu falo, pessoal, eu não estou falando de pessoas iniciando no mercado, pessoas que estão começando agora na fibra ótica. Estou falando de pessoas que já têm 1, 2, 3 anos no segmento, mas quando se depara com uma situação diferenciada, de, por exemplo, pegar um tipo de cabo para emendar com outro tipo de cabo, com outro tipo de código, né? Porque existem códigos diferentes, você vai ver no decorrer do vídeo, as pessoas se atrapalham. Então, eu vou deixar aqui já nesse vídeo, aqui embaixo, vou deixar um linkzinho com e-book. Na verdade, não é um e-book, são as tabelas do código de cores que eu aconselho que você entre aqui no link, imprima essa tabela, plastifique e treine, para que você fique bom nisso, porque isso vai ser de grande valor na sua carreira como profissional no ramo de fibra ótica. Mas vamos lá. Antes da gente iniciar o processo de falar sobre o código de cores, eu criei aqui uma matéria para falar sobre a estrutura do cabo de fibra ótica, porque fica difícil você entender sobre o código de cores se você não entender sobre a fibra. Então, a fibra, ela tem alguns processos aqui que eu vou mostrar para você agora. Vamos lá, vamos falar sobre a estrutura do cabo de fibra ótica. Eu botei aqui uma foto de um cabo, né? Um desenho de um cabo, esse desenho eu peguei na internet. Mas aqui eu criei aqui um designer, né, aqui do cabo, como se esse mesmo cabo aqui estivesse de frente. Eu estivesse tirando uma foto na frente dele, né, para você ter um entendimento. E aqui mais à frente eu comecei a destrinchar toda a estrutura de um cabo ótico. E eu vou te mostrar também, aqui eu tô com um cabinho aqui na mão, que é esse cabo aqui. Não sei se você consegue ver legal. Tá meio descabeladinho porque ele é assim mesmo. E eu vou te mostrar cada processo. Eu já dei uma adiantada aqui na roletagem do cabo. Mas vamos lá, vamos falar da estrutura do cabo ótico e eu vou te mostrando aqui na minha mão do que eu tô falando. Tá? Então eu criei 3 aspectos. Trouxe essa foto aqui que eu busquei na internet. Criei esse designzinho aqui como se fosse um cabo de frente, como se fosse ele assim, ó, gente, de frente. Essa foto é como se ele tivesse aqui de frente, né? E trouxe também um cabinho para mostrar para vocês como é que funciona a estrutura do cabo. Então vamos lá. A primeira coisa que existe no cabo de fibra ótica antes de chegar na fibra, a fibra ótica ela é muito protegida. É esse cabinho aqui preto, ó. Você está vendo ele aqui na foto. Eu criei uma casca aqui cinza, mas aqui eu também trouxe para você o cabo, ó. Eu roletei ele, né? Utilizei essa ferramenta aqui que é um roletador de cabo e fiz a roletagem dele para facilitar o nosso trabalho. E aqui a próxima etapa dele é o elemento de tração, também conhecido como Kevlar. Né? Algumas pessoas que são boas aí no inglês vão falar Kevlar, mas Kevlar, na linguagem do português, modo de ler ali a palavra na sua essência, é esse elemento amarelo aqui que a gente também chama de elemento de tração. Por que elemento de tração? Porque o cabo, quando ele está na rede, ele precisa ter uma sustentabilidade. E esse elemento aqui chamado Kevlar nada mais é do que o elemento do qual é feito os coletes à prova de bala. Só para vocês entenderem o nível de estrutura e de proteção que a fibra ótica tem. Né? Claro que da forma que ele é feito aqui, ele não é feito para suportar tiro. Né? Se bater um tiro aqui, ele vai perfurar o cabo, porque aqui não está confeccionado para suportar. Mas é desse produto que é feito o colete à prova de bala. A próxima etapa é a resina, essa parte branca. Aqui não vai dar para mostrar, porque é uma parte interna. Eu precisaria aqui abrir o cabo, passar um querosene para poder limpar.
mas ou isoparafina para poder limpar essa resina. Essa é uma resina protetora também, que eu estou mostrando agora aqui no vídeo, né? Essa resina branca. Aqui no cabinho, no desenho, não dá para ver, porque a parte interna ela fica aqui por baixo dessa capa cinza. E eu vou tirar aqui para vocês terem uma noção. Ó, o Kevlar, né? E agora, aqui tem um elemento de ripcord. Eu chamo de ripcord, tem um outro nome específico, mas no campo da fibra ótica você vai ouvir muito falar sobre ripcord. Por que ripcord, Edno? Porque ele tem a função de cortar o cabo. Ele tem a função de abrir. A gente faz a roletagem, abre um espaço, pega esse ripcord que está aparecendo agora no vídeo, que é essa partezinha alaranjada, ó, ele fica entre o Kevlar, fica entre o amarelinho. Não sei se você está conseguindo ver aí. Eu coloquei assim, ó, bem. E aqui qual é a função dele? Ele tem a função de cortar o cabo. Eu não sei se vai cortar, porque como o pedaço está muito pequeno, é possível que ele corra para frente. Mas eu vou tentar cortar aqui para você. Ele não vai cortar. Não vai. Mas essa seria a função do Kevlar. Vou tentar pegar uma outra parte aqui. Não é o correto, só para a gente concluir o vídeo. E ele teria essa função aqui, galera, ó, de cortar o cabo, ó, para a gente fazer a abertura do cabo. Peguei aqui um pedacinho do Kevlar, mas não é o certo. O certo é utilizar o ripcord, esse laranjinha aqui, para cortar o cabo. E a gente deu esse corte aqui, ó, só para vocês entenderem, essa é a função do ripcord. Vou dar um corte aqui. Para vocês entenderem, ó, as próximas etapas que nós vamos ver agora. Cortado. Beleza, galera? Aqui a gente vê que o cabo ele continuou com a outra proteção pretinha, tá vendo? Aqui, ó, essa proteção mais fina aqui, ó, que estava por baixo do Kevlar. No campo de batalha vocês vão ouvir muito falar sobre aramida. Não é a linguagem técnica, mas é a mais utilizada no campo. E a nossa intenção aqui no canal, gente, deixa eu até fazer uma observação. Vocês vão nos ver aqui no canal usando pouco, muito pouco do termo técnico. Edno, por quê? Porque não se ouve sobre termo técnico no campo. É o que deveríamos, mas não se ouve. Na verdade, a fibra ótica, eu falei no início, ela está num processo tão acelerado que não dá tempo para você se concentrar em usar o termo técnico. Tem muita gente, sim, que tem muito da teoria, mas normalmente, eu já vou deixar uma dica aqui para você, normalmente, quando a pessoa dominar muito a teoria, ela domina pouco a prática. Então, não se apega muito à parte da teoria, não. No nosso treinamento completo, no método WFO que nós desenvolvemos aqui para você trabalhar com a fibra ótica aqui, em qualquer lugar do mundo, lá sim, lá nós vamos usar muitos termos técnicos para você ter o conhecimento completo. Mesmo assim, com o tempo, possivelmente você vai esquecer um pouco, porque é muito pouco utilizado no campo de batalha, no dia a dia das atividades de fibra ótica. Então é isso, galera. Vamos lá. Aqui tem uma segunda proteção. Que proteçãozinha é essa? É essa daqui, pessoal, onde eu estou passando o mouse agora. É uma proteção que está sobre tubo luze. Aqui no desenho que eu fiz, ela não tem. Foi até uma falha minha aqui, mas porque tem cabos que não tem essa proteção. Então eu fiz o desenho com que eu estou mais acostumado no campo, que é pegar cabos que não tenham essa proteção. Beleza, pessoal? Eu vou roletar aqui
para a gente chegar no tubo luz. Espera aí, galera. Aqui é um roletador de cabo, muito utilizado no ambiente de fibra ótica. Aqui tem um pouco daquela resina, que ela gruda na mão, né? Dá para vocês verem aí que tá bem melado, ó, tá vendo? É essa resina branca que tá aí por baixo. Eu não vou tentar fazer a limpeza agora, porque eu vou roletar esse tubo luz aqui. Então vamos lá, a gente falou do ripcord, a gente falou da capa externa, a gente falou do elemento de tração. Agora nós vamos falar do tubo de proteção, que é o tubo luz, que é esse tubo aqui embaixo, ó. É essa proteção aqui, ó, colorida, que eu tô mostrando aqui para vocês. E é essa proteção aqui verde, amarela, branca, não sei se você consegue ver meu mouse, azul, vermelha e lilás. Isso daqui já é uma parte, gente, dos códigos de cores. Vocês vão entender mais lá na frente. Então aqui é o tubo luz. Depois do tubo luz, a fibra tem mais uma proteção, que são os acrilatos. Eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou fazer uma roletagem só aqui de um dos grupos. Minha mão ficou bem meladinha aqui, que eu não trouxe todo o material aqui para onde eu estou gravando agora. Mas vai dar para vocês entenderem, ó. Aqui sim eu vou dar uma limpeza. Vou utilizar aqui um álcool isopropílico e uma gaze, porque agora nós vamos trabalhar diretamente com a fibra, né? Então deixa eu abrir aqui. Aqui é o álcool isopropílico. E eu vou remover aqui essa capinha do tubo luz, que eu já soltei. E a gente vai chegar bem pertinho da fibra, mas nós vamos falar aqui do acrilato. A fibra vai soltar do cabo, porque o cabinho tá bem pequenininho, mas foi bom, ó. Gente, a fibra ótica, ela é mais ou menos da espessura de um fio de cabelo. Aqui você já vai começar a entender o que são essas cores. Aqui, ó. Essas cores aqui, gente. Não sei se dá pra ver, ó. Verde, amarelo, branco, azul, vermelho e lilás. Que são essas capinhas aqui, ó, que nós chamamos de acrilato. E aqui dentro dela, bem fininha assim, gente, ó. Quase não dá pra ver. Deixa eu botar na frente do meu rosto para fazer o contraste, ó. Aqui ainda tem a fibra ótica. Possivelmente o vídeo não tá pegando, a câmera não tá pegando, mas se tiver pegando, é um fio de vidro. E aqui dentro ainda tem um núcleo. Nós temos aqui no canal um vídeo que fala sobre microscópio apropriado para visualizar esse núcleo da fibra ótica. Então é isso, gente. Então essa é a estrutura da fibra ótica que eu acabei de mostrar para vocês. E agora vamos lá para a gente iniciar sobre os códigos de cores, que é muito importante, pessoal. Fica até o final do vídeo, porque é muito importante que vocês fiquem até o final do vídeo para entender sobre o que eu estou falando. Vamos lá. Ainda tem aqui também o elemento de tração, gente, que é esse elemento aqui, ó.
que dá sustentabilidade ao cabo. É um elemento bem rígido, bem duro, bem resistente. Ele dá sustentabilidade. Então, basicamente, essa é a estrutura da fibra ótica. Essa é a estrutura do cabo de fibra, gente. Vamos lá agora para o que interessa. Ainda antes da gente falar dos códigos de cores, é importante saber o seguinte. O cabo tem a sua estrutura aqui do... Deixa eu voltar. A capa cinza, o Kevlar, o ripcord, conforme a gente falou, o tubo luze. Aqui, essas partes coloridas aqui dentro de cada tubo luze. Pode ver que as cores são todas iguais dentro deles, mas por fora o tubo luze ele é colorido diferente. São os tipos de tubo luze. Então, dentro dos códigos de cores, a gente vai encontrar as cores verde, amarelo, branco, azul, vermelho e lilás com muita frequência. E aqui nós estamos simulando um cabo de 36 fibras, porque aqui nós estamos falando de um cabo de 36 fibras sem anilhamento. Edno, por que não tem anilhamento? Por que esses tubos não precisam ser identificados? Porque eles já são coloridos. Existem cabos, eu vou explicar mais à frente, que eles já vêm com esses tubinhos aqui que protegem a fibra, colorido, como você pode ver aqui. Mas existem cabos que vêm, quase todos eles brancos, e a gente precisa identificar, e essa identificação é chamada de anilhamento. Por isso que eu usei esse termo anilhamento. Aqui embaixo, na foto de baixo, eu já mostro um exemplo de um cabo desse que precisa do anilhamento. É um cabo que ele tem o tubo luz verde, amarelo e o restante é tudo branco. Branco, branco, branco. Edno, como é que eu faço para saber qual é o 3, qual é o 4, qual é o 5, qual é o 6? Como é que você sabe disso? Porque aqui eu já deixei numerado, tá fácil. Né? Já deixei aqui 1, 2, 3, 4, 5. Gente, quando vocês encontrarem esse cabo, vocês vão utilizar o seguinte raciocínio. O grupo verde é sempre o grupo 1 e o grupo amarelo é o 2. O amarelo é o direcional. Por exemplo, o amarelo aqui, ele está à minha direita. Eu não sei para você que vai estar assistindo o vídeo, mas ele está à minha direita. Então, contando ainda para a direita do amarelo, ele está à direita do verde, o amarelo está à direita do verde. E à direita do amarelo está o primeiro grupo branco. Esse grupo branco é o 3. E aí, só seguir nessa direção. Botei a setinha aqui, ó, para mostrar isso, o direcionamento que nós vamos contar. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui ainda tem um outro tipo de cabo que vocês vão pegar, uma outra estrutura de cabo, que é o cabo de 24 fibras. Ele também funciona com grupos coloridos, né, que você não precisa numerar e nem alinhar. Com o tempo que você gravar essas cores, você já vai saber que o verde é o 1, o amarelo é o 2, o branco é o 3, o azul é o 4. Beleza? E aí você não precisa fazer uma identificação, porque existe uma etiqueta específica para essa identificação. E o cabo de 24 ele tem a mesma estrutura do cabo de 36, só que dois dos grupos eles são chamados de enchimento. São cabos de silicone, são como se fosse tubo luz, só que de silicone, né? 100% preenchido, como se fosse um plástico, para dar estrutura ao cabo. Ele não tem fibra, ele não tem utilidade, a utilidade dele é só preencher o cabo. E nós temos também um outro cabo aqui, que é um cabo de 12 fibras. Se você observar esse cabo de 12 fibras, ele também está naquele processo de grupo 1, 2 e o restante tudo branco. E aí aqui a gente vai usar aquela regrinha da setinha. A gente vai pegar aqui e vai anilhar de acordo com o direcionamento do amarelo. O verde é o 1, amarelo é o 2 e o que está à direita do amarelo é o 3 e assim por diante até o 4, 5, 6. Gente, uma dica que vale milhões. Vou usar o termo milhões. Sabe por que vale milhões? Porque um erro desse pode comprometer um final de semana seu, pode comprometer uma noite de sono sua, pode comprometer o resultado da equipe de um mês inteiro. É o seguinte, gente, toda vez que vocês pegarem um cabo desse
que tem o grupo verde, o grupo amarelo e o restante branco, quando você anilhar, entrega para o seu companheiro de equipe conferir. Não importa o nível de expertise que você tem, não importa o nível de experiência que você tenha na fibra ótica. Isso vai fazer uma diferença. Eu já vi, já presenciei e já errei nesse ponto. Por quê? Porque esses cabos com tubuluzes brancos, eles precisam ser anilhados e ser conferido e reconferido. Eles requerem muita atenção. Então, acabou de anilhar, entrega para o amigo. É mais difícil duas pessoas errarem do que uma só. E esse cabo aqui, ele é um cabo diferente. Se você observar aqui, ó, ele não tem todas as fibras que tem nos outros cabos que nós mostramos. Esse é um cabo de 12 fibras. Na minha concepção, é o cabo mais perigoso que existe para se cometer um erro. E aqui eu já vou começar a entrar na tabela do código de cores. Ó. Aqui nós temos os grupos e as fibras. Então vamos lá. Grupo 1, aqui onde está o meu mouse, verde. E dentro dele tem quantas fibras? 1, 2. Então, fibra 1, fibra 2. No grupo 2, o grupo amarelo, as fibras também são das mesmas cores, verde e amarela. Só que aqui, grupo 2, a fibra verde aqui já não é fibra 1, é fibra 3. E a amarela 4. E assim por diante. No grupo 3, fibra verde e amarela de novo, 5 e 6 até chegar no 12. Esse daqui é o cabinho mais comum, é o cabinho que você mais vai trabalhar na tua trajetória com fibra ótica. Então é importante guardar essa tabelinha. Lembrando que eu vou deixar aqui embaixo um link para você baixar. São várias tabelas para você imprimir, plastifica. Gente, eu andei com isso plastificado muito tempo. Mesmo quando já me sentia seguro, mesmo quando já me sentia experiente, eu tenho até hoje, na verdade. Na verdade, essa aula está sendo gravada porque eu achei minha carteirinha, né? Ela não está aqui agora, mas eu lembrei da importância da carteirinha plastificada e aí eu resolvi fazer esse vídeo. Aqui, gente, ó, iniciando sobre os códigos de cores. Edno, quais códigos de cor existe? Existe o código de cor internacional. Esse código de cor, ele é o código de cor o pessoal chama de código de cor americano, né? Ele é homologado por uma empresa americana e utilizado como código de cor. Alguns falam código de cor americano, mas eu não tenho certeza se ele é um código de cor de fato utilizado como a regra do código de cores nos Estados Unidos ou nos países relacionados aos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil nós conhecemos como código de cor internacional. Então, quando vocês encontrarem um cabo com essa sequência de cores nos grupos e nas fibras, você já vai saber que é o código de cor internacional. Edno, quando que eu vou encontrar esse cabo na rede que eu estiver trabalhando? Não sei. Por isso que é importante você imprimir a tabelinha que eu estou deixando aqui abaixo no link do vídeo, para você plastificar e usar ela na tua trajetória, usar ela para ensinar o companheiro. Porque nesse segmento é o seguinte, você entra, aprende com quem já está, né? E depois você ajuda outras pessoas a se desenvolverem. Mesmo que as pessoas passem por um curso muito específico, o nosso treinamento da Expert Fibra Ótica é um treinamento completo, muito específico. Mas mesmo assim, você ainda não tem experiência no campo de batalha, então, quando você chega lá, você termina precisando da ajuda de algumas pessoas. A diferença é que quando você passa por um treinamento completo como o nosso, rapidamente, com 1, 2, 3 meses, você já está assimilando bem tudo que você precisa saber para avançar, para crescer, para se destacar no mercado. Leitura de projeto, análise de fibra, teste, laudo de fibra, tudo isso você vai fazer rapidamente. Essa é a diferença, mas mesmo assim você vai precisar de ajuda. E depois você vai ajudar outras pessoas. E se você tiver essa cartelinha aqui, certamente você vai contribuir bastante com a vida dos companheiros de trabalho e com a sua também. O próximo é o código, deixa eu dar uma olhadinha aqui.
é o código de cores nacional. Esse código de cores aqui, ele é homologado pela ABNT, né? Associação Brasileira de Normas Técnicas, e esse é o mais utilizado de todos. Se você observar aqui, ó, aqui são os grupos, grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6. São as mesmas cores das fibras que nós vimos lá no início do vídeo, né, quando a gente estava falando da estrutura do cabo. E aqui eu simulei, fiz uma cartelinha aqui para vocês, fiz um quadro de código de cores de um cabo de 144. Comecei logo pelo pior cabo, pelo mais difícil, porque eu tenho a tese que quando a gente faz o mais difícil, depois o mais fácil fica mais simples ainda. Então comecei pelo mais difícil, que é o código de cores do cabo de 144 fibras. O cabo de 144 fibras, ele conta com 12 grupos, cada um contendo 12 fibras. 12 vezes 12, 144. E aqui, vamos supor que você pegue um projeto, esse projeto peça que você emende de um lado a fibra 1 e do outro lado a fibra 77, por exemplo. Aí você vai lá, pega a sua tabelinha e vê aqui, a fibra 1 ela está no grupo 1 e ela é uma fibra verde. Você vai lá no grupo 1, separa dentro do tubo luz, roletou o tubo luz, liberou a fibra, limpou, você vai separar a fibra 1. E a fibra 77, qual é? Espera aí, eu vou ver aqui, ó. Fibra 77 está aqui, já achei ela, mas ela é de qual grupo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ela é do grupo 7, aqui um grupo marrom, uma fibra vermelha. Separou, emendou, não tem erro. Agora, como é que você grava isso tudo de cabeça? Ed, não é possível? Tem gente que acha que é impossível, tem gente que passa a vida inteira tentando gravar os códigos de cores e não consegue. Eu já tenho uma matemática na cabeça, eu vou pela multiplicação dos 12. Então, vamos dizer que eu quero uma fibra, vamos lá, 49. Então, 12, 24, 36, 48. Então, a fibra 49 é a primeira fibra do grupo 5. Então, cada um usa um recurso. Essa é uma técnica para você gravar, mas eu ainda te aconselho a andar com a cartelinha plastificada, bonitinha, para você não errar. Porque muitas das vezes a gente acaba de emendar fibra, sai do local de trabalho, às vezes é de noite, às vezes está chovendo, às vezes você já trabalhou o dia inteiro com a convicção, e aí você vai lá, faz esse serviço de noite com a convicção de que está certo. E aí quando você está no meio do caminho, para ir para casa, para descansar, você recebe a notícia que o trabalho não deu certo, que o sistema não alinhou, e você tem que retornar, e quando chega lá, você vê que a fibra 77 que você pegou, de repente você pegou a 78, a lilás do grupo marrom, e emendou errado porque você puxou na cabeça e você falhou. E nós, como seres humanos, temos o direito de falhar. Aqui também eu criei... Gente, aqui eu também coloquei um cabo de 144. Esse cabo aqui é um padrão nacional padrão Telemar. Por que eu coloquei isso aqui? Eu acho que não, assim, não era nem muito legal ter colocado, mas por que eu coloquei? Porque a nível Brasil, esse é o cabo, esse é o código de cores que você mais vai trabalhar. No Brasil, esse é o código de cores que você mais vai trabalhar, você mais vai encontrar. As pessoas dizem que é um padrão Telemar, mas eu já trabalhei nesse cabo em outras operadoras, muito tempo atrás, e nesse código de cores. Então, embora ele seja tratado como um padrão Telemar, como se a Telemar, né, criasse seu próprio código de cores, ele é o código de cores mais utilizado no Brasil. Eu coloquei outros exemplos aqui também, pessoal, para facilitar a vida de vocês, que também, deixei a tabelinha, mas lá no arquivo que eu estou deixando para vocês, aqui no link abaixo, tem outros códigos de cores.
Deixa eu botar aqui para a gente dar uma olhadinha para vocês entenderem. Então, pessoal, aqui é um padrãozinho, ó. É um PDF, na verdade, né? E aqui tem os códigos de cores internacional. Eu botei aqui também um cabo de 96 fibras, modelo internacional. E botei mais alguns modelos nacionais aqui, 144 internacional, 144 Oi que nós vimos lá dentro. Código de cores dos splitters que estão sendo utilizados. Botei 2 modelos aqui. Botei uma tabelinha também do cabo de 12 que nós vimos lá dentro, já um outro modelo de tabela. Cabo de 24 e 36 fibras. Split de 1 para 32. Split de 1 para 8. Split de 1 para 4. Esse é o cabo aéreo de 12 fibras. Esse cabo aéreo aqui, pessoal, é o cabo ASO, né? Vocês vão encontrar agora um cabo que vem sendo utilizado aproximadamente, vamos botar assim, uns 3 a 4 anos, que é o cabo com um grupo só, com as 12 fibras coloridas por dentro, né? O cabo de 12 fibras ASO. Ele utiliza esse código de cores. E aí, gente, isso daqui é um PDFzinho levinho, só vocês imprimirem e guardarem e utilizarem no campo de batalha. Valeu, pessoal! Então é isso que eu queria passar para vocês. Curte aí o nosso vídeo, compartilha com os colegas de campo que não tem esse conteúdo, que ainda não sabe, que ainda estão com dificuldade nesse assunto. Se inscreve no nosso vídeo, ativa o sininho e nos ajuda aí na divulgação desse trabalho que é muito importante para nós e que com certeza vai contribuir nesse mercado de fibra ótica que está crescendo e muito. Valeu, galera. Então, agradeço a vocês aí pelo vídeo e obrigado aí. Valeu!